imigrar dá raiva, né? Dá amor e raiva ao mesmo tempo. A gente foi não só aprendendo a língua, como aprendendo a cultura em paralelo. A gente nasceu no momento que a gente mudou para a Itália. Como vocês conseguem? O que aconteceu aí dentro que essa distância do Brasil ela não foi insuportável? Você tem que dar tempo ao tempo, porque é óbvio que vai ser difícil no começo. Coragem de ser flexível e deixar as coisas te permearem, e essa flexibilidade de se perceber, né? Bem-vindo ao Mundo Interno, um lugar que reflete sobre as questões emocionais do expatriado, mas também de todo aquele que experimenta uma sensação de não pertencimento. Eu sou a Vanessa Gazeta. Eu sou Felipe. Esteja você onde estiver, que nesse episódio você se sinta um pouco mais em casa. Hoje eu e Felipe. Oi, Fê. Oi, Van. Tudo bem? Quanto tempo, hein? Quanto tempo? Demoramos para este novo episódio, mas é porque ele é muito especial, recheado de pessoas. Hoje nós seremos 4 e nós vamos falar como pertencer a um lugar. No último episódio a gente estava falando sobre o não pertencimento. E aí a gente estava falando sobre o caminho que se espera, né? De um imigrante, ou da ruptura, ou da saudade, ou do desenraizamento, que a gente falou muito no último episódio. Mas hoje a gente estava falando sobre a possibilidade da gente fazer parte desse lugar e quais são as coisas que nos ajudam. Fê, fala brevemente sobre o perfil do Mac e da Manu. Bom, o Mac e a Manu, eles são meus amigos, conheci eles na estrada, viajando. Eles têm um podcast chamado ViajaCast, que é muito interessante. Está em hiato, não tem tido episódios novos, mas tem muitos episódios ótimos. Eles têm um canal no YouTube, né, que está atualizado. Sim, que é o Mac e Manu. E eles imigraram para a Itália há quase 10 anos. Com o objetivo de se prepararem para uma fase de viajar de motorhome que eles iniciaram ano passado. Então, até o ano passado, eles estavam enraizados no norte da Itália e agora estão viajando por aí. De forma geral, a gente tem falado nos últimos episódios sobre uma dor mais específica de quando a gente migra, do desenraizamento, de se perder, não pertencer, do trampo que é você começar a se identificar com um novo lugar, aprender um novo idioma, não se identificar exatamente, né, sua voz muda, suas palavras não são, você não tem tantos sinônimos para dizer as coisas, não tem a mesma profundidade por alguns anos. Mas a gente estava olhando o contrário disso. E quando essa pessoa que imigrou, na verdade, se encontra mais nesse outro idioma, ou no que esse idioma proporcionou para ela, né? Proporcionou e propiciou. Outros lugares internos que ela chegou, outras maneiras de ser que ela encontrou, que nem sabia que estava procurando, mas provavelmente estava, e que essa mudança e que esse não pertencer a princípio fez com que ela pudesse se encontrar mais com ela, e aí provavelmente pertencer mais a esse lugar. E aí o Felipe tem a sugestão de que vocês estão nesse lugar. Eu ousei colocar vocês nesse exato lugar de superação da dificuldade. Colocou a gente nessa caixinha. Eu acho que é uma dificuldade da maior parte dos imigrantes e é tão importante a gente ter um contraponto, né? Eu não sei se vocês estão nesse lugar de contraponto, mas pelo menos eu já conheço vocês há um tempo, né? E admiro a maneira com que vocês vão lidando com os desafios da imigração. Então, acho que é muito interessante, no mínimo, se vocês não estiverem nesse lugar idealizado que a gente está falando, né? No mínimo, acho que vocês têm ótimas experiências para a gente conversar. Eu acho que a gente está próximo, talvez não completamente inserido nisso, mas tá passando de um lado para o outro, porque o comentário foi quando a gente falou que a gente vem viajar, a gente veio para cá, né, veio para a Itália, com o intuito de se transformar nessa cultura, tipo, adquirir a cultura e não só ser uma colônia, né, porque esse é o maior desafio para os brasileiros que viajam, tá? Ou qualquer pessoa que acaba formando a colônia, faz o mini Brasil onde vai, e aí acaba não aderindo à cultura. A gente veio completamente oposto. A gente veio com a vontade de ser italianos, né? Então, a vontade em si, eu acho que eu não tinha pensado sobre, eu não tinha refletido sobre isso. Mas as coisas, elas vão acontecendo, né? Como muita coisa na nossa vida, elas vão acontecendo e na hora que você vê o resultado disso. E uma delas é que, por a gente ficar muito tempo sem voltar para o Brasil,
e nesse caso são 9 anos, 9 Faz anos? um tempinho. Sem voltar para o Brasil, e vivendo todo esse tempo aqui, convivendo muito mais com italianos do que com brasileiros, faz com que a gente tenha uma distância muito maior do que um oceano. Que a gente fala errado, inclusive se a gente falar errado, já desculpem antecipado. O português, né? A gente mistura. Então eu acho que isso nos permitiu que a gente mergulhasse completamente nessa piscina, né? E se inserisse totalmente na cultura. É óbvio que a gente passou, no início, pela dor do aprendizado, né? Como qualquer coisa que você vai aprender novamente, pelas mudanças, então, seja culturais, a língua, que, né, chegar a começar a aprender depois dos 30 anos é totalmente diferente quando você aprende quando é criança. Então, a gente passou por essa dor, só que quando ela passou, a gente viu a transformação em vários âmbitos das nossas vidas, né? A experiência que a gente tem hoje na Itália é totalmente diferente do início. Sim. Então é até engraçado quando a gente conversa com recém-chegados, as reclamações que eles têm, a gente não enxerga mais daquela maneira. Então muitas vezes bem interessante é dirigida pela língua, né? Porque assim, a gente morou o primeiro ano em Mondovì, e a gente saiu meio dali, dessa cidade, um pouco com o Cunês, né, que é a província de Cuneo, ele é um pouco mais fechado, um pouco mais assim, mas na verdade, boa parte desse ser fechado era a língua. Era a barreira. Era a barreira linguística, tipo, no sentido, enquanto a gente realmente não bater de frente com a língua e falar como se fosse quase um nativo, ou o mais próximo possível disso, a experiência fica limitada, porque a pessoa tem dificuldade de se comunicar, você tem dificuldade em se expressar, e aí depois a gente acabou mudando para uma outra cidade, lá a gente já estava melhor no italiano, e a gente foi uma experiência completamente diferente, tanto que a gente amava a cidade, amava as pessoas achavam que elas eram super simpáticas, mas no fundo era um pouco guiado a nossa incapacidade de falar italiano no começo, eu imagino. A gente aprendeu a se comportar também, o que fazer, o que não fazer, né, que é muito importante da cultura, né? Vocês acham que a língua ela é uma condição de adaptação? Então, assim, quase como se fosse impossível uma adaptação verdadeira sem você ingressar de fato na língua. Eu falo para todo mundo que tem interesse em migrar que seria a principal coisa para você fazer. Tipo, a gente mudou nossa vida profissional, tudo, depois de falar melhor italiano. Sim, fazer amizades novas, se inserir na sociedade, né? Ali, por exemplo, a cidade que a gente morava, eu era voluntária na Cruz Vermelha, é uma comunidade ali que abraça muitas pessoas, mas no meu caso, como eu quis ser socorrista, eu tinha que dominar a língua. Como que eu vou socorrer uma pessoa que vai estar falando em italiano e eu não vou saber o que ela está falando? Eu preciso ajudá-la. E eu fiquei pensando assim, o idioma é a coisa mais importante quando você não o tem, né? Quando você não tem, tá tudo pela metade, assim, a sua conexão com o outro tá pela metade, a sua conexão com o país tá pela metade, não só com as pessoas, mas se você não sabe direito o que está escrito, não sabe direito pedir o que você precisa, tá tudo pela metade. Mas uma vez que você consegue dominar o idioma, você, né, fluir nesse idioma, e eu não estou dizendo com isso que a gente vai ser fluido no sentido de um nativo, porque a gente sempre vai ter um sotaque, a gente sempre vai ser, né, vai ter alguma coisa que nos escapa. Mas depois que isso é conquistado, sai da nossa frente. Você nem não está mais pensando nisso, e nem o outro está trazendo isso, né? Talvez o outro, quando é um outro novo, né? Não sei, você entra num Uber, a primeira coisa que a pessoa percebe com 3 palavras que você fala é que você não é nativo. Mas imediatamente aquilo também sai, ela faz as perguntas de sempre, né? Que há 20 anos você fala a mesma coisa, você responde. E depois isso sai da frente, não vira mais um tema. E aí são outras coisas, né? A vida mesma que começa a ser o tema daquela conexão, daquela conversa ou das preocupações. E aí acho que vem isso, né? Me identifico ou não me identifico? A gente não vai falar especificamente só da Itália, mas essa é uma coisa que eu fico pensando na Itália, é que as pessoas que eu atendo, ou que eu conheço que são daqui ou que são do Brasil e que vão viver na Itália, durante um grande período da sua vida, não sei se debatem, mas
assim, tem um jeito de ser italiano que a maioria delas me falam que são que talvez a gente vá falar pelos pratos, né, aquele almoço eterno, todos os pratos que se colocam, a entrada, o prato principal, o aperitivo, que dura uma vida toda, e que para todos eles, assim: "Meu Deus, mas essa comilança toda", e com o tempo eles vão entendendo o que tem por trás disso, né, como as pessoas se vinculam, por que que se fala tanto de comida nessa hora, em vez de falar de si mesmo, né, se fala muito da comida, se tem um respeito enorme por trabalhadores que trabalham com comida, o respeito que se tem por essas profissões que, né, totalmente diferente, né, o cara que corta o frio, os frios lá, não é uma pessoa que a gente, né, valoriza tanto, mas como é diferente e pode não ter arroz e feijão na sua casa, mas tem que ter uns 5 tipos de vinho, pelo menos, porque senão isso é uma catástrofe. A cantina tá Sim. cheia. Ah, não, para italiano sim, porque o arroz para italiano nem é tão importante assim. Só pro risoto, na verdade, né? Eles usam pro risoto. Mas eu vou acompanhando esses relatos e no começo esse relato é raivoso. Quando faz pouco tempo que essa pessoa tá, quando faz poucos anos, esse relato é raivoso. Com o tempo, esse relato vai se transformando, eu estou entendendo como eles se comunicam. Talvez a minha musicalidade brasileira, talvez o meu jeito de me comunicar com o corpo, com a música, seja o jeito dos italianos de se comunicar com a comida, com todo o processo que é sentar na mesa, que é reunir a família. Então, a princípio, as pessoas costumam dizer assim: o italiano é fofoqueiro. Aí depois eles vão trocando, tá? Não é fofoqueiro. Eles gostam de se reunir. E aí, depois que você falou muito de comida, aí começa a falar da vida dos outros ou da própria vida. E aí vai entendendo, e aí vai permeando todas essas outras milhares de camadas. E aí é a hora do vamos ver. Eu consigo viver com isso me atrai, isso me repele, eu quero fazer parte disso, porque na verdade me identifico, ou isso me repele tanto que eu não posso ser quem eu sou aqui. Normalmente tem algum faro que te leva para os lugares por alguma coisa, né, e te faz ficar por alguma coisa, porque se isso é tão contrário a quem você é, você não consegue ficar, porque você não consegue ser feliz, você não consegue ser você mesmo, né, senão você vai ficar brigando com tudo isso e sua vida vai ser um espanto. Como que isso é para vocês? Vocês foram se identificando, vocês foram descobrindo como fazer parte disso e parte de vocês também foi se descobrindo nesse jeito de ser? Eu vou falar por mim mesma, porque eu acho que a experiência é diferente, inclusive. Mas eu acho que eu ouvi um trecho, não sei se é do podcast de vocês, que falava sobre o imigrante ter a oportunidade de ser ele mesmo fora, mais fora do que dentro do país dele. Acho que vocês discutiram já sobre isso, né? Falamos muito sobre isso, porque faz parte do nosso cotidiano. Exato. Eu acho, como experiência, na minha experiência, que eu dei espaço para Manu ser quem ela é, muito mais aqui. E não só porque é Itália, mas acho que por eu não conhecer as pessoas, ligar meio que o foda-se e falar assim, não me interessa o que elas pensam de mim, porque tanto eu não conheço, elas não me conhecem. Era como se eu abrisse uma rede social e bloqueasse todo mundo que me conhece, e eu poder ser quem eu sou, né? Porque quando hoje em dia uma pessoa, vamos falar sobre rede social, que é, acho que o exemplo mais fácil, você abre a câmera, você vai pensar, nossa, mas eu tenho aquela tia, o que ela vai pensar se eu fizer isso, se eu aparecer assim, ela vai comentar, você já sabe quem são as pessoas que vão comentar e que vão apontar o dedo para você. Isso foi um processo, obviamente, muito longo, porque eu também estava num processo de me descobrir quem eu sou, o que eu gosto, como eu quero prosseguir, e eu acho que depois que passou a questão da barreira, da língua em si, vieram as conexões um pouco mais profundas, que outro dia eu estava comentando com uma amiga, que eu acho que foi a dor mais difícil que eu tive que enfrentar quando a gente tomou a decisão de ir morar no motorhome e sair viajando, porque eu tive que pedir demissão do meu emprego e sair. E a princípio, eu achava que a dor que eu estava sentindo era o fato de eu deixar o meu emprego, deixar a minha autonomia. Mas não era só isso, era a conexão profunda que eu tinha feito com as pessoas que trabalhavam ali. E eu era a única estrangeira do escritório. E eles me abraçaram. E foi muito difícil conquistar esse espaço, porque eu trabalhei anteriormente em outros lugares e
algumas pessoas, de fato, elas não aceitam o seu sotaque, elas criam barreiras contra isso. E eu sentia muita dificuldade com isso, eu ficava muito desapontada. E aí o fato do meu último emprego, eu ter vencido essa barreira de, tipo, não ligar, foda-se, eu tenho sotaque, eu não tô ligando para isso, né? Eu falo a tua língua, você me entende, eu te entendo. E ter conseguido a aceitação dessas pessoas, eu consegui ser amiga delas, ter uma amizade, assim, sabe, mais profunda, não só do bom dia, boa tarde, boa noite, mas ser convidada para ir para casa delas, né? Elas deixarem participar da vida delas e elas participarem também na minha. Isso me doeu muito quando eu tive que abandonar, porque eu falei, caramba, agora que eu conquistei isso, né? Então eu acho que parte da minha adaptação, eu não sei se eu continuo no tema, mas tinha isso também. Depois da barreira da língua, teve a barreira de eu fazer conexões profundas e amizades depois de velha, né? Depois de adulta é muito difícil fazer amizades. Não é igual quando você é criança. Eu principalmente passei no começo aqui pela fase do ódio, que você falou que as pessoas às vezes relatam que eu não queria ficar aqui, não queria aprender a língua, mesmo vindo de uma família italiana que tinha uma certa similaridade à cultura em casa. Minha casa no Brasil tinha uma certa similaridade com o que é aqui, entendeu? Tinha um pouco, né? Porque era boa parte italianos, então traz um pouquinho. É adaptado ao Brasil, mas traz um pouquinho. Tanto que eu não me senti tão estranho em muitas coisas, porque eram meio normais. Era mais o ódio de aprender uma língua nova. Eu vim sem saber falar nada. O ódio, talvez, de alguns detalhes que a gente não tem no Brasil, abertura social, que a gente é um povo muito mais aberto, eles são muito mais fechados, muito mais protetores da cultura. Eles se recusam a falar outra língua porque eles estão protegendo a deles, para não se extinguir. A gente faz ao contrário. Chega um gringo no Brasil, a gente começa a falar a língua dele ou tentar falar a língua dele. Aqui não, aqui você tem que falar a minha e Sim. O problema é seu, você que veio aqui, né? Então esse é eu acho que é o principal fator que no início me assustou e me colocou numa situação de tipo, a gente vai passar um período aqui rápido e vamos para outro lugar que fala inglês. Aí inglês eu já tinha uma noção, já é melhor. Mas depois, com o processo nosso aqui, aprender italiano vivendo, a gente foi não só aprendendo a língua, como aprendendo a cultura em paralelo e passando a entender algumas coisas. Se você funciona em grupo, se você faz parte do grupo, se você executa as mesmas coisas que o grupo. Senão o grupo não te aceita, né? No trabalho era muito comum, quando ir tomar café, uma pessoa paga para todo mundo, e na próxima vez vai ser uma outra pessoa. Então você tem as maquinetas de café, né? E você coloca a sua chavinha lá e todo mundo vem, aperta o botão, um monte de gente pega café, e numa outra vez vai ser outras pessoas. Então foi tipo uma coisa bem idiota que me excluía do grupo. E a partir do momento que eu comecei a executar isso, que foi muito, porque imagina, no começo a gente fazendo economia enorme para poder não sabia quanto tempo ia demorar para trabalhar. Quando eu comecei a trabalhar, a gente já tinha passado 4 meses sem trabalhar, gastando dinheiro em euro. Eu estava muito preocupado com a saúde financeira, né? Então, cada centavo para a gente era importante. Eu ter que ir lá gastar 20 euros de café era o terror, né? Mas o dia que eu comecei a fazer, eu fui acolhido. Porque até então eu não era muito acolhido, eu era estranho para eles. E o dia que eu entendi isso, que eu demorei para entender, né? Porque eu comecei a observar e falar, caramba, cada dia um tá pagando e é assim que eles funcionam. O dia que eu enchi minha chave de dinheiro e paguei para todo mundo, mudou. Dali para frente eles me aceitaram. Uma coisa interessante que eu acho que da fala de vocês que me ocorre é como a gente precisa sustentar um certo ódio inicial, né? Porque tem essa fantasia de que desde o começo vocês já queriam se descolar do Brasil e estava tudo perfeito, mas não é. Então tem um ódio inicial ao diferente, a essa cultura, aquilo que a gente não entende, né? Mas parece que o destino que vocês deram para esse ódio, seja porque vocês escolheram ou porque vocês foram obrigados, do tipo, não dá para voltar agora, não temos dinheiro, né? Se a gente tem dinheiro infinito, a gente não tolera nada, a gente simplesmente refaz a decisão e vai refazendo. Então, não sei se porque vocês foram obrigados ou porque vocês escolheram, esse ódio, de alguma maneira, foi se transformando em afeto, né? Num afeto mais carinhoso, mais adaptado. Você acaba começando a entender o porquê das coisas. Eu acho que isso ajuda muito. E eu entendi na dor, né? Você entende vivendo. Como a gente aprendeu a língua na dor,
precisando falar, porque a gente ia tentar fazer as coisas, a gente principalmente ia na comune, que seria equivalente à prefeitura, ou órgão público no Brasil, e as pessoas não estavam a fim de atender vocês, elas não estão a fim de trabalhar, aí chega uma pessoa que não fala a língua, era um terror, entendeu? Aí você precisa comprar uma coisa, você não tem como ficar pedindo ajuda toda hora para alguém que fala a língua, você tem que aprender a língua. Essa semana a gente brincou com um amigo nosso, porque estava tentando falar no telefone, ele fala bem italiano, mas por ele não morar na Itália, ele fala pausadamente. E os italianos não têm muita paciência para isso. Aí eu falei assim que o italiano é como se fosse o paulista indo viajar para o norte do Brasil e querendo que seja rapidão igual São Paulo, entendeu? Então é a mesma coisa. Aqui eles não... Se você ficar muito travando, eles vão querer que... Ou vai começar a falar inglês com você, se for um lugar turístico, porque tem, Acontece. Acontece, para agilizar o negócio, entendeu? Para dar a cadência deles, né? Você tem que estar na cadência deles. Acho que você tem que... Duas coisas. Você tem que saber mais ou menos a língua, você não precisa ser perfeito, mas você tem que ter a frequência deles, que isso ajuda. Antes de eu falar melhor italiano, eu aprendi a frequência para poder driblar esse problema. Então eu tinha a cadência deles, mesmo falando um pouco errado, aí eles batiam de frente, a gente conversava. Mas se você não tem a mesma cadência, aí complica muito. Mesmo você falando muito bem. Parece que eles ignoram até. Você atinge uma estatura, né? É quase, eu fico pensando que eles devem tratar como criança. Ai, que bonitinho. Então vamos tentar de outra maneira. Né? A hora que você tem a cadência, você tá na mesma estatura de adulto, entre aspas, né? Que eles vão respeitar, talvez. Mas talvez porque seja como criança mesmo, né, Fê? Porque a gente costumava falar que a gente nasceu no momento que a gente mudou para Itália. Então a gente estava engatinhando e aprendendo como uma criança um novo mundo. Só que a gente tinha que aprender isso muito mais rápido. A gente não tinha todo o tempo do mundo para aprender. A gente foi numa escola de alfabetização como criança, tipo, porque a professora ficava lá, igual criancinha, assim, foi muito engraçado, mas era o começo, tava aprendendo. Ter paciência para isso. Primeiro eu preciso fazer um comentário, né? Quando a gente lê os comics do Asterix, a gente entende que a burocracia nasceu na Itália, né? Então, óbvio que na Itália vai ser pior. Óbvio. Sempre vai faltar um papel. E são muitos papéis. Mas, piadas à parte, eu fiquei pensando nisso de que imigrar dá raiva, né? Dá amor e raiva ao mesmo tempo, porque você vira criança de novo, só que você não é criança, né? Vocês estavam dizendo, a gente já tinha tudo mais de 30. E aí você é colocado com todos os seus potenciais que você, né, até os 30 a gente já desenvolveu um monte de potencial, a gente já sabe uma série de coisas onde a gente é bom, e aí a gente vai para um outro lugar que não reconhece nada disso, né, porque não consegue te entender, porque parte do que você fez, aquela parte profissional muitas vezes nem é válida, às vezes com sorte sim, mas uma grande parte da sua vida, das coisas que você valoriza, não vale nada para aquele novo lugar. E ainda tem a questão do idioma. E aí eu fico pensando o perigo que a gente corre, né, que vocês vão me contando que vocês conseguiram passar por esse perigo, vocês atravessaram esse perigo, de certo com seus arranhões, mas vocês atravessaram porque vocês continuam aí, que é você não ficar eternamente magoado, ferido, né, no seu narcisismo, no sentido honesto da palavra narcisista, não nesse sentido patológico. Eu vim aqui e eles me tratam como um merda, me tratam como um Zé Ninguém. Não, vocês deram tempo, né, de sentir o ódio, de voltar a serem adultos, dando um passo de cada vez, aprender o idioma, aprender sobre as pessoas, aprender sobre a cultura, aprender sobre os lugares, aprender sobre a comuna, entender os tempos desse lugar, que não são os tempos que vocês querem, nem os tempos que vocês estavam acostumados, nem os tempos que a gente precisa, porque também passa por aí. Então a gente sofre muitos ataques quando a gente vai para um novo lugar, né? Mesmo dentro do Brasil, a gente sofre muitos ataques, né? Como vocês estavam falando, sai um paulista e vai para o Nordeste, o cara quer morrer. É tudo muito diferente os tempos das coisas. E aí eu vou pensando o perigo que é, e eu vejo isso constantemente, de não ficar na ferida. De lá onde eu vim, lá eu saí num bom momento, mas saí porque queria... A gente sempre saiu... Mesmo quem estava fugindo de alguma coisa, teve a opção de escolher, né? Ainda que não é consciente e tudo mais. E depois a gente fica ali, quando a gente fica preso nesse lugar do que só perdeu, daquele que só perdeu, daquele que não é enxergado, daquele que é um coitado, daquele que é maltratado, é um atraso na vida, né? Acho que a gente precisa chorar as pitangas sempre, talvez comece por aí,
reconhecemos o leite derramado, choramos pitangas, e aí depois a gente vai... Tá, mas aqui me permite outras coisas, né? E vai assumindo para si por que você fez essa escolha. Por que você decidiu deixar o idioma que você, né, seu idioma materno, as pessoas que você amava, suas potencialidades, tudo que você realizou, e foi para esse novo lugar. A gente não tem noção, não dá para a gente responder isso quando a gente chega. Com sorte, depois de uns 5, 10 anos, a gente começa, como você dizia, Manu, tem coisas que eu posso ser porque aquela minha tia lá não está olhando, porque meu irmão, minha irmã, meu pai, o fulano, não está me brecando, não está me julgando, ou a sociedade como um todo, ou um sistema ao meu redor, não está me botando em xeque ou me pondo em risco de alguma forma, no meu valor, em como eu sou visto, em como eu sou integrado, em como eu me sinto pertencente a isso tudo. E quando você imigra, tem uma aposta nisso, que nem você disse, né? Opa, que eu posso tocar o foda-se, ser quem eu quiser. E não é quem a gente quer, porque não é que a gente inventa. A gente até pode pensar que está inventando, mas a invenção sai de algum lugar, sai de dentro. E aí você vai aprendendo, olha só, em italiano eu sou mais direta, porque em português eu dou voltas, eu não digo muito, porque eu tenho medo de ferir o outro, eu já fui criticada porque me disseram, então agora eu tomo muito cuidado, ou fui posta nesse lugar de que eu sou a menina doce, que, né, mais é apaziguadora e não é a que diz. Então a gente vai tendo a chance também de viver outros lados que por 1000 motivos que a gente não percebia, antes não dava. Vocês reconhecem isso aí? Eu acho que, assim, a minha percepção da Manu são bem diferentes nesse ponto. Na verdade, eu tô aqui, né, como um step para algo maior, mas é uma coisa que eu sempre planejei, que era viajar e viajar o máximo que eu conseguisse e conhecer o máximo de lugares possível. A Itália era uma consequência dessa escolha. Então, a minha migração e a minha permanência aqui são sempre movimentos baseados nesse futuro, nessa ideologia do que eu quero alcançar. Então, a minha percepção nesse ponto em si, de às vezes eu resetar minha vida e começar ela de novo, ela é muito menor, né? Obviamente a gente acaba mudando algumas coisas, mudando um pouco a personalidade, porque não tem como não, né? Até para se adaptar ao ambiente, mas ela não era o fator que guiava a minha decisão, como eu já vi e vejo pessoas que têm como motivador essa mudança. Ela se sente tão presa no país, tanta parede em volta dela, e quando ela migra, ela reseta essas paredes e começa de novo e tem a oportunidade de talvez chegar onde ela quer chegar. Eu tenho isso muito menor em mim, mas não nulo. Né? Eu não posso considerar nulo. É a sua liberdade geográfica, né? É. Não é uma liberdade de você poder existir enquanto MAC, não foi isso que te motivou, né? E tem outras pessoas que talvez imigram e elas vão descobrir essa liberdade de existir diferente. É, a minha geográfica, com certeza. Eu acho que eu aponto muito para a questão da liberdade, mas é por ser mulher também. Porque eu acho que no Brasil eu me sentia muito insegura. Mas quanto à minha segurança pessoal mesmo, né? Não era insegurança intelectual. Eu tinha medo, né? Tinha medo que alguém... Bom, sendo mulher, mulheres sabem disso. O medo de ser roubado, o medo de alguém tocar em mim, o medo de alguém entrar na minha casa, eu morava sozinha. E aqui eu senti a minha liberdade florescer de uma maneira incrível, porque eu pegava trem, inclusive de noite, sozinha. E eu não tinha medo. Eu não fico andando na rua sozinha à noite, olhando para os lados. Eu pegava um trechinho assim que era uma trilhazinha assim para cortar caminho, porque às vezes eu andava muito a pé, e eu não tinha medo ou receio que alguém estaria ali para me agarrar, entendeu? É óbvio que não é um país perfeito e que acontecem alguns crimes tão quanto no Brasil, mas a frequência é muito menor. Então, eu deixei de ter esse medo e aí eu acredito que eu acabei sendo um pouco mais audaz em me arriscar, em fazer as coisas, em ir sozinha, em não precisar de um homem do meu lado para fazer aquilo.
Então, ter essa liberdade, essa autonomia, foi muito importante para mim. Tem essa questão também. Uma pergunta, como que vocês conseguiram lidar, porque vocês foram falando dessa adaptação e tudo mais, e me veio a canção do exílio na cabeça. Lembra, né? Minha Terra Tem Palmeiras, onde canta o sabiá, que vai dizendo sobre essa pessoa que está fora da própria terra, e ela vai olhando as coisas, e as coisas não têm o mesmo sabor que da própria terra, né? Então, tanto diz, né? As aves que aqui gorjeiam não gorjeiam como lá, né? Então, vamos lembrar o colegial nosso. Como que vocês conseguiram lidar com essa ausência? São 9 anos sem voltar para o Brasil e um nível de adaptação que eu imagino que boa parte da nossa audiência, e até eu mesmo, né, quando escuta isso, fala assim, como vocês conseguem? O que aconteceu aí dentro que essa distância do Brasil ela não foi insuportável? Porque para muita gente ela é insuportável. É até engraçado isso, porque os próprios italianos não entendem. Porque quando a gente fala que é brasileiro, eles perguntam com muita frequência pra gente se a gente não tem saudade, porque eles conhecem essa palavra. Mas não tem no italiano a palavra. Não. Nostalgia, mas não é a mesma coisa. Eles usam a palavra em português para falar com vocês. Exato. Quem sabe fala. Porque, até onde eu sei, tinha um jogador de futebol italiano que foi jogar no Brasil, e ele aprendeu essa palavra, e aí numa reportagem ele falou essa palavra, que ele era a palavra preferida dele, brasileira, e aí os italianos que são loucos por futebol acabam repetindo com frequência, assim, e as saudades, tem saudade, né, do Brasil? E eu respondo muito sinceramente e rapidamente que não, eu não tenho saudade. E é muito engraçado isso, porque conforme foram passando os anos, foi uma confirmação para mim, e menos eu sentia falta ainda do Brasil. Talvez a distância faça com que eu esqueça o quão doce é uma mão papaya do Brasil, e aqui é ruim demais. A manga é muito melhor do que a daqui, né? A picanha é boa. Exato. Então, assim, talvez a distância ajude isso, inclusive, porque, por exemplo, quando você perde um ente querido, quando você está muito perto dessa data, é muito difícil, mas conforme vai passando os anos, vai ficando mais fácil, né, de você administrar esse sentimento. Então, eu acredito que tem essa questão, que é a distância, né, temporal, mas tem a questão que eu nunca fui muito apegada mesmo a essas raízes, e isso faz parte da minha personalidade. Eu entendo que tem pessoas que são extremamente ligadas com a família. Eu sei que o Felipe, por exemplo, ele não consegue ficar muito tempo longe. Não, para mim é enlouquecedor. 4 meses eu consigo. Eu tenho uma relação familiar diferente, então, assim, a gente não tem todo esse apego, essa necessidade de se falar sempre ou de se ver sempre. Então, é óbvio que isso vai ser um facilitador para uma pessoa que está imigrando. E, ao mesmo tempo, vai ser dificultador para quem está imigrando e tem esse apego, porque você vai ficar sofrendo sempre pelo passado, né? Você tem aquele apego do lugar que você saiu e você queria que aquilo estivesse aqui. Então, pelo fato de eu ser desapegado, o Mac também é muito desapegado, eu acho que foi o que mais facilitou a gente se adaptar ao lugar e a passar a apreciar as coisas boas daqui, e não procurar o que falta aqui que tinha no meu país de origem. Vocês fazem uma trampa, né? Porque vocês carregam um ao outro. Então, vocês têm um pedação do Brasil ao lado, né? Sim. Isso faz diferença, obviamente, porque a gente compartilha muita coisa. Vivência de nascer na mesma cidade, similaridades com a família, um monte de coisa. Então, obviamente, a gente tem com quem compartilhar, que é um ao outro. Inclusive, a gente pode falar o nosso idioma criado, o nosso dialeto, né? Que é metade italiano e metade português. E às vezes até alguma coisa em inglês no meio. Como a gente viveu intensamente a cultura, a memória criada aqui, ela é muito difícil de ser contada em português. Isso era um clássico. Eu chegava do trabalho, eu ia contar o que aconteceu no trabalho para ele, eu falava assim, eu vou falar italiano que é mais fácil, porque era como se eu tivesse que traduzir para ele o que aconteceu. E ele, conhecendo os trejeitos italianos e tudo mais, era muito mais fácil, era muito mais engraçado, inclusive, eu contar para ele em italiano, porque é como se traduzir piada, às vezes não dá certo, né, na outra língua. Eu falei com o Fê outro dia e a gente estava falando sobre a questão da personalidade mudar, né, na língua, né. Quando eu cheguei aqui, uma das
estranhezas para mim era que me achava muito mais engraçado em português. E eu não levo muito a sério as coisas, então eu faço muita piadinha, ácida, inclusive. Quinta série. E aí eu falava assim, cara, eu sou muito mais engraçado em português. Se esses italianos me conhecessem em português, eles iam me achar muito bacana, sabe? Aí, conforme foi passando o tempo, eu fui aprendendo também o humor deles, que é diferente do nosso. É bem diferente. Eu passei a ser engraçada em italiana também. Eu achei o máximo isso. Eu fiquei pensando, eu brinquei, né, que vocês fazem trampa aqui, porque vocês têm um ao outro, mas explicando isso melhor de um jeito sério, vocês podem ser inteiros, né, na intimidade de vocês. E ser inteiro é ser essa mistura que vocês estão falando, né? Tem coisa que só faz sentido contar uma parte em italiano, outra parte em inglês e a outra parte em português. Mas isso que está em transformação constante, que é a linguagem de vocês, que é mais ou menos quem a gente é, mesmo que se a gente não consegue dizer, tem coisas que a gente não consegue fazer existir, né, se a gente não fala. Isso é muito valioso. Vocês devem sentir isso. Provavelmente essa sensação de solidão, de desenraizamento, ela não deve ser tão presente para vocês dois, porque vocês têm um com o outro essa possibilidade de serem muito inteiros, de falar as coisas como elas são, misturadas. Né? As coisas que estão pensando sobre o Brasil, que estão pensando da Itália, que estão pensando em 3 idiomas diferentes, com mais as piadas internas de vocês. Então tem uma coisa que é construída entre vocês que os protegem mesmo, né, desse desenraizamento e dessa solidão que muita gente sente. Você falou que é uma proteção e no final eu acho que a nossa percepção, obviamente, ela é a soma de tudo que a gente vive e de que a gente é, né, nossa percepção. Então, obviamente, com essa proteção, a gente cria uma barreira que facilita a gente estar fazendo o que a gente está fazendo do jeito que a gente está fazendo, né? Então, se transitar, viver a cultura tal, porque se a gente precisa compartilhar alguma coisa do passado, a gente tem um ou outro, Sim. porque é uma coisa, a nostalgia, né? Ela é um sentimento muito forte, então a gente tem um ou outro, a gente usa essa ferramenta. E aí a gente acalma a nossa nostalgia entre a gente. Eu imagino que alguém, se eu tivesse vindo sozinho, a Manu também, muito provavelmente, mas quase absoluta certeza, seria completamente diferente, completamente uma outra percepção, às vezes até da casa. Essa questão do Brasil talvez ia mudar. Eu ia sentir mais falta dos amigos brasileiros, porque eu não tenho com quem usar minha nostalgia, né? Eu teria que usar com quem ficou no Brasil, mas aí tá no Brasil. Então... É tipo quando toca Evidências, ele vai saber por que eu tô cantando com a alma. Né? Se eu fosse casada com um gringo, ele não ia entender. Não ia. É como se vocês têm um Brasil inteiro empacotado no outro ali, né? Sim, a gente vê muito casal que é de nacionalidade diferente e tem dificuldade de ter uma relação, porque não compreende um outro. Recentemente, o último que a gente participou foi de uma colombiana com um austríaco. São mundos completamente... Eles amam o Brasil, eles têm isso em comum, tal. Eles se conheceram em Londres, não se conheceram num país de um dos dois, mas eles são muito diferentes, entendeu? Você vê que ela tem mais... A colombiana, ela é muito mais próxima da gente, a gente entende ela muito melhor, porque ela tem... Ela é sul-americana, né? Ela é a gente. A gente fez até piadinha e só ela entendeu, ele não. Então é engraçado isso. Uma coisa idiota, né? Que a gente tá até conversando sobre financeiro. Ele falou pra gente que ela é super boa para economizar. Ele não, mas ela viveu na América do Sul. Ela nasceu num país que precisa disso. Ele nasceu na Áustria, ele sempre esbanjou dinheiro. Então ele falou, nossa, eu tenho muita dificuldade, eu odeio, eu não quero saber de economizar dinheiro. Então, são mundos completamente diferentes. Eu fico pensando que quando cada pessoa é de um país, né, num casal, cada um nasceu num país e ainda se encontra num terceiro, sempre vai ter um quarto escuro, sabe? Sempre vai ter uma coisa que um não consegue acessar do outro naquilo mais profundo, naquilo mais enraizado. Como isso que vocês falaram, é claro que um sul-americano vai ter noção do dinheiro e cuidado com o dinheiro. Né? A gente passou pelo plano Collor, nossos pais passaram. Outro dia eu contava essa história para uma pessoa que, claro que isso é uma preocupação, assim, ter um dinheiro guardado que não está no banco. É uma loucura, mas a gente tem isso na nossa história, né? E quem nasceu num país que sempre foi mais estabilizado economicamente vai ter outras coisas, mas essa não vai ter. E não dá para contar e fazer o outro sentir, né? O outro pode entender, mas sentir é muito diferente. Mas né? A gente, por algo
a gente se apaixona por alguém e quando essa pessoa é de um outro país, tem um encontro em algum outro lugar que é maior do que tudo isso e isso vai ser um desafio a atravessar. Mas sem dúvida, tem uma amiga minha que trabalha no consulado, e como que é a piada que eles contam lá? Case bem ou case mal, mas case com nacional. Olha, faz sentido, faz muito sentido. Faz total sentido. E eu falo que um dos fatores também que ajuda a gente é que a gente tem a mesma idade, então, assim, a gente é a mesma geração, então acaba facilitando muito, tem vários facilitadores aí. É uma barreira protetora que facilita a nossa vida. Eu entendo que não é a condição de todo mundo, por isso muda completamente a percepção, né? Acho que é um privilégio vocês terem enfrentado todo esse desafio da imigração com tanta sincronicidade entre vocês, né? Uma curiosidade, vocês acham que esse nível de adaptação, ele se expande para... Ok, nós não precisamos morar no Brasil, porque nós somos cidadãos do mundo, ou ele tem a ver com a Itália e com o idioma italiano? Olha, tem a ver com a comida na Itália. É que eu acho que é difícil dizer não à comida italiana. Fê, sinceramente, eu acho que por a gente conhecer tão bem a Itália, conhecer o jeito dos italianos e tudo mais, virou um território muito confortável para a gente. Tanto que, recentemente, a gente fez uma viagem longa, né, saindo da Itália e indo até o ponto mais extremo da Noruega e voltar. Então, durou 7 meses essa viagem toda, passamos por vários países, deu, sei lá, 13 países, são vários. E nesse todo esse tempo a gente falando inglês, né? Uma língua que a gente quase não usa aqui na Itália. E quando a gente entrou de volta na Itália e a gente reconheceu as placas, as ruas, aquele pequeno caos italiano, porque italiano dirige mal pra caramba. Mas você lê tudo em italiano, gerou um quentinho no nosso coração, que era como se a gente estivesse voltando para casa, sabe? E então eu acho que é mais a questão do conforto de estar num lugar que você reconhece como casa. Esse sentimento de casa realmente foi bem claro nessa viagem, mas não quer dizer que a gente não vai sentir isso em outro lugar, tanto que a gente tá, né? A gente tá viajando agora full time, né? Viajando, a gente vai passar esse período aqui na Itália, depois vai para outros países. Você se vê envelhecendo na Itália ou envelhecendo em algum outro lugar? Essa é uma boa pergunta. Vocês podem mudar de ideia quando chegar a data, mas assim... Não é um acordo. Não é um acordo com a realidade. Difícil, hein? Essa pergunta é bem difícil. É bem difícil. Se fosse algum tempinho atrás, eu acho que eu te responderia mais certamente que eu me vi envelhecendo aqui na Itália, assim, por essa questão do conforto mesmo que eu te falei, porque foram anos de aprendizado e agora que a gente se sente em casa, por que não? Mas eu tô dando oportunidade para a gente conhecer os outros lugares, porque se eu me tranco dessa maneira, eu não me dou oportunidade nem de me sentir à vontade em outros lugares. A viagem nossa é para conhecer outros lugares, entender como funcionam as outras culturas, é muito aberto, né? Obviamente vai ser muito difícil competir com a Itália, porque um pouco de raiz a gente construiu aqui, inclusive em amizade, em pessoas. A gente lá na nossa região onde a gente morava, que é perto de Torino, né? A gente tem amigos. Foi muito difícil chegar até nesse nível de entrar numa família italiana, fazer parte da família, ser amigo. Então pode ser que seja muito confortável no momento que a gente não quiser mais viajar, ficar aqui. Mas por outro lado, a gente sempre buscou ter o melhor, maximizar ao máximo a nossa qualidade de vida. Tem que colocar na balança. É igual quando, sei lá, você vai alugar uma casa, você tem suas exigências, né? Você fala assim, eu quero com 2 quartos, quero com um chuveiro, não quero com banheiro, aqui no caso, que aqui tem muita casa com banheiro, banheira. Então, eu acho que é meio que isso, a gente faz um checklist ali e fala assim, nossa, não, mas tá batendo a maioria, acho que aqui é o lugar. Outro dia perguntaram, mas se você ficar grávida, onde você vai ter? Aí eu falei assim, cara, lógico que vai ser na Itália, eu sei falar a língua. Eu lá com dor, eu vou pensar em outra língua, gente, eu vou falar uma língua que eu conheço. Ou vai ser na Itália, ou vai ser no Brasil, lugar que eu tô confortável. Eu acho que a minha pergunta do envelhecer, na verdade, ela vai justamente por aí, né? Porque quando a gente pensa na fragilidade, a gente vai para aquilo que é o conforto, aquilo que é o familiar. A velhice tem... É claro, a velhice não é um lugar só de fragilidade, tem muitas potencialidades, mas tem um lugar que a gente não tem a mesma disposição, a gente não topa tanta novidade assim, tanto desafio. Então, a hora que você fala,
da possibilidade da gravidez, eu acho que vai me mostrando de novo como a Itália é uma casa para vocês, né? É onde vocês têm conforto. Sim. Mas é aquele negócio, nada impede que a gente crie novas, né? A gente é bem aberto para criar novas. A gente ainda não está no momento que a gente se fechou, né? Tem muitas pessoas que se fecham e acabou, é aquilo. Um fato disso é que a gente nunca quis comprar casa aqui. Comprar a casa pra gente significava uma âncora. Raízes, Sim. né? Eu fico imaginando as pessoas que ouvem, né, o programa, quando vocês vão descrevendo essa trajetória de 9 anos, em que vocês vão se adaptando, o que você acha que quem decide imigrar tem que ficar de olho como um bom sinal de evolução, para não ter que esperar, por exemplo, 10 anos sofrendo, tendo ódio, tendo raiva, e aí a pessoa não evolui nada, fala assim, caramba, entre aspas, perdi 10 anos e não refiz a minha trajetória. Ou quando que é desistir cedo demais? Quais são os critérios que nós 4, né, ou vocês 3 acham que a gente que são favoráveis para a gente sustentar esse pedágio para se adaptar no outro lugar? Como primeiro lugar é a língua. Eu acho que se você vai migrar para um país, aprender a língua local. Até tem países que funcionam bem o inglês, é a língua local, mas você ter a capacidade de se comunicar mais pleno possível é o primeiro. E o segundo é, se você decidir estar lá, aprender a aceitar a cultura que está lá e conseguir transitar nessa cultura, mesmo que ela não te agrade completamente. Acho que se você somar esses dois, já abre, assim, uma porta enorme, que foi praticamente o que aconteceu com a gente. A partir do momento que a gente melhorou a língua e a gente começou a entrar nessa cultura, mudou muito, assim, mudou, mas mudou exponencialmente. Eu acho que a questão é você esperar o primeiro ano, né? Porque você tem que dar tempo ao tempo, porque é óbvio que vai ser difícil no começo, é óbvio. Tudo exige tempo para você evoluir, seja você encontrar um emprego melhor, você evoluir na língua, você reconhecer as pessoas, conhecer outras pessoas, inclusive, que vão te ajudar nesse processo. Então, eu acho que dar tempo ao tempo é uma coisa muito importante para você permanecer no lugar. E a outra é você evitar ficar no papel de fragilidade. E não no sentido que você não seja frágil em algum momento, porque é todo direito de todas as pessoas, mas se você se ficar colocando no ai, coitadinha de mim, longe de casa, as pessoas percebem isso, né? Tem a questão até, o Mark fala muito da questão da postura corporal, né? Quando linguagem corporal. Da linguagem corporal. Quando você tá toda ali encolhidinha, é óbvio que a pessoa vai pra cima de você. E quando você aprende a se impor mais, eu falo que quando eu aprendi a brigar em italiano, ninguém me segurou mais. Inclusive, a gente tá brigando hoje. Né? Então, porque tem essa questão também, porque é óbvio que você chega aqui, o seu currículo não vai valer tão bem assim, dependendo do currículo. Eles vão falar assim, não, eu quero experiência na Itália, não quero tua experiência no Brasil, eu não sei o que você fazia no Brasil. Entender que é um processo, que você vai ter que começar às vezes de baixo, voltar, né, umas casas e para você provar seu potencial, e eles falam assim, ó, tô vendo um negócio aí. E depois ninguém te segura, porque, meu irmão, brasileiro trabalha muito melhor. Nossa, o serviço Entendeu? na Itália é horrível. Quando horrível. você dá... Então, eu acho que esse é um fator muito importante, que depois que você entende, nossa, só vai para cima, assim, só evolui. Ai, gente, nossa, vocês me lembraram de muitas coisas importantes que eu preciso fazer. Eu fui pensando aqui num grupo novo de yoga que eu estou integrando. Meu antigo grupo, a professora parou de dar aula e eu entrei num novo grupo. E, poxa, yoga é um momento sagrado, né? Eu vou lá com a intenção de estar conectada com o meu ser interior. Mas este novo grupo, não. Elas vão com a intenção de falar. E aí isso me dava uma raiva. E aí eu vou e eu não falo, não. Vocês querem falar, vocês falam. Eu vou aqui me concentrar aqui. E aí, é óbvio, né? Não conecto com ninguém, porque é um grupo novo, todo mundo uruguaia. Mas aí eu percebi que não estava dando certo. E aí, das últimas vezes, eu também dou risada, eu também escuto, falo alguma coisa. E funcionou. E agora eu tô super integrada, até gosto de falar uma coisa que eu nem cogitava na minha aula de yoga, porque eu não vou lá para isso. Mas é verdade, é ir dançando a música, né, do lugar. Em vez de você tentar impor a sua música, é identificar essa música, é sair desse lugar da dureza,
né, eu sou assim, eu conheço as coisas dessa forma, eu gosto. Se você fizer isso, não vai dar certo em lugar nenhum, nem no Brasil, inclusive. Tinha uma pergunta que o Fê tinha pensado em fazer, né, sobre o que é importante para adaptação, se era a flexibilidade ou a coragem. E aí a gente ficou pensando sobre isso. Acho que os dois, né? A coragem de ser flexível e deixar as coisas, né, te permearem, e essa flexibilidade de se perceber, né? Eu fui me dando conta conforme vocês foram falando, mas assim, me mantém flexível, porque eu gosto de fazer yoga desse jeito, porque eu acredito na yoga. Só estava estragando a minha experiência e a minha integração nesse grupo, né? Que nem eu estava conseguindo conhecer essas mulheres, que eu estava ficando com raiva, e nem elas estavam podendo me conhecer. Obrigada, meus queridos. Vanessa, você me fez lembrar uma coisa que eu conversei com o Fê, e que inclusive foi o ponto que fez com que a gente tivesse a ideia da questão do episódio do podcast e tudo mais, que ele estava falando da irmã dele na Alemanha, e eu comentei com ele da questão da língua. Por exemplo, a minha avó, quando ela foi diagnosticada com Alzheimer, né? Há muitos anos atrás. E aí, a gente viu que ela também ouvia muito pouco. E nós fomos no otorrino e percebemos que ele falou assim, olha, ela tem que usar um aparelho auditivo, porque senão ela não vai mais conversar com vocês, não vai mais participar. E ela se recusava. E ele falou para mim, falou assim, olha, muito provavelmente o Alzheimer ele vai progredir muito mais rápido pelo fato dela não estar participando do mundo que está acontecendo ao redor dela. E aí a gente fez essa ligação, né, com a língua. Quando você não percebe o que está acontecendo ao seu redor, você se exclui daquilo, você não participa. Assim como aconteceu no yoga, acontece num país novo. A gente viajou para Calábria logo no começo da nossa mudança aqui, a gente não entendia quase nada. Então, assim, a gente dava risada de algumas situações, mas sem entender muito bem. Eu voltei para lá anos depois e foi até caótico para mim, porque era tanto barulho que eu percebia, que eu escutava, que eu entendia, que foi até cansativo para mim. Falei assim, gente, eu tô percebendo tudo o que tá rolando aqui. Então era como se eu ouvisse dessa vez, sabe? E eu participei. Então para mim foi muito mais interessante, muito mais imersivo essa experiência, pelo fato de eu entender, pelo fato de eu estar ali, imersa, ali, ouvindo, participando. Nossa, lindo. Não, eu tô embasbacado com isso. A gente já tinha conversado isso, mas eu esqueci, porque minha memória não é boa, e parece que eu tô ouvindo pela primeira vez, assim, porque é quase como se a língua, ela faz a gente ver o mundo com cor, né? Não é em preto e branco. Acho que a ausência da língua, a gente capta a realidade como uma grande maçaroca, porque você não destrincha as cores, né? E tanto que para o governo italiano, eles sempre dizem que a cultura se passa pela língua, né? Por isso que é muito importante para você ter a cidadania. Eu ouso dizer que acho que é uma obrigação, que eles não fiscalizam, mas você precisa saber italiano, né? Para poder adquirir a cidadania. Justamente por isso, né? Porque a cultura passa pela língua, a realidade se passa pela língua. Então, acho que não dá para mesmo escapar, né? De aprender a língua de onde você está. Bom, precisamos encerrar esse papo, por mais lindo que esteja. Tem alguma coisa importante que talvez a gente não tenha perguntado ou chegado que vocês gostariam de deixar? Nossa, falamos bastante, né? O ponto base é o que a gente foi mais claro, que a gente, né, repete sempre. Uhum. Eu acho que é esse, a gente no final fez essa epifania, para saber que a língua é um sentido muito importante para a nossa percepção, e é isso mesmo, não tem como. E eu acho que também depois do primeiro ano, se a pessoa não se adaptou completamente, voltando ao que a gente estava falando ali, cara, tenta outra coisa, por que não? Você tentou já essa, porque tenta outra porta, ou então investiga melhor o lugar que você está indo, vê se tem a ver com você. Minha gente, o primeiro ano não é nada. Primeiro ano não é nada. Também acho que não. Né? Acho que foi o Fê que a gente falou, né? Que você tinha falado de alguma coisa de fazer um ano. A gente falou, mas um ano não vai dar nem tempo de você conhecer o lugar. Passa muito rápido. Eu vi uma vez que um cara fala que ele só considera que uma pessoa morou fora quando a política daquele lugar é relevante para a pessoa. Então, no sentido de quem vai ganhar a eleição para prefeito da cidade,
passa a ser uma coisa importante, porque de fato você está integrado a ponto de que a política pública te interfere, né? Se você não está nem aí, nem para a política local, você não fez de fato uma experiência de morar fora. Eu entendo que são parâmetros controversos, mas eu acho uma maneira interessante de pensar, né? Como a gente tem que se dar mais chance de ficar no lugar. Bom, queridos, amei este bate-papo. Muito obrigada pela participação de vocês. Né, faz tanto tempo que a gente está tentando fazer isso acontecer. Que bom que vocês conseguiram também. Muito obrigada. Gostei muito. Olha, vou almoçar com muitas coisas na cabeça aqui. Obrigada por esse encontro. Eu também agradeço. Se vocês quiserem deixar contatos ou falar de projetos, alguma coisa, fiquem à vontade. Atualmente, o projeto que está em andamento são os vídeos no YouTube, né? É um canal que tem o nosso nome, Maki e Manu. Maki com K, né? Para quem está só ouvindo, é M-A-K e Manu. E Manu. E aí tem os vídeos da nossa viagem de uma maneira super orgânica, nada muito pensando no algoritmo, que me ferra um pouquinho, mas... Nada roteirizado. Mas é o meu jeitinho e é aquele negócio, eu escolhi ser quem eu sou e eu tô tentando manter isso daí, galera, inclusive nas mídias sociais. Então, tem lá os vídeos. A gente tem um podcast chamado ViajaCast, que está em ato, mas os episódios estão lá disponíveis. Da Provi tem muitos episódios legais. E é isso, eu gostaria muito de agradecer pela oportunidade de ter essa conversa, porque apesar de a gente ter falado bastante, é muito gostoso parar para refletir nisso. Quando a gente fala, a gente se ouve também um pouco, a gente fala assim, nossa, é verdade, né? Eu penso isso. Passei já por isso. Faz a gente recuperar algumas memórias. Então, muito obrigada por essa oportunidade, porque foi muito gostoso. Só que agradecer. Fazia muito tempo que a gente não participava, é sempre legal participar, conversar. Acho que trocar ideia é sempre válido, e se essa ideia, se essa conversa que a gente teve inspirar alguém ou guiar alguém, vai ser super válido, vai ser super gratificante. As pessoas sempre me escrevem no privado, aí eu conto para vocês. Você tem muito, essa visão de mundo, essa experiência, ela é muito rica, você tem muito a dizer. Não tenho dúvidas de que várias pessoas vão se beneficiar por essa outra história, né? Que a gente tem, a maior parte das histórias são da dificuldade, e é difícil a gente ver quem sobrepôs ela, então acho que foi ótimo. Bom, é isso, gente. Ficamos por aqui. Depois a gente coloca na legenda do episódio tudo isso por escrito para vocês conseguirem encontrar o Maki e a Manu, o podcast, os vídeos e alguma outra coisa que a gente tenha falado aqui que a gente quer colocar lá na legenda. Gente, obrigada, um beijo grande e fiquem bem. Um beijo, tchau. Obrigada, um beijo. Tchau.